assim que nós vamos chegar lá no céu, irmãos. É assim, é dessa maneira. Corajosa, né? Glória a Deus. Corajosa e humilde. É desse povo que Deus precisa. Glória a Deus. Então vamos receber, né, aquela que Deus escolheu, já encheu e vai derramar na nossa vida. Em nome de Jesus. Ela está numa tremedeira aqui. É frio? Vamos orar por ela, irmãos. Estende as mãos para cá. Paizinho amado, o Senhor é o pastor e nós todos somos ovelhas do teu pasto. Senhor, que isso fique firme na nossa mente, Pai. Que nós não somos nada, o Senhor é tudo. E o Senhor escolhe aquela ovelha que o Senhor quer usar para alimentar as demais. E o Senhor achou por bem escolher esta. E o Senhor já encheu ela da tua comida, da tua bebida. Senhor, tira todo o nervosismo, tira toda a vergonha, tira todos os obstáculos do inimigo, que venha cair por terra todo embaraço, e que ela venha entregar aquilo que o Senhor, meu Deus, determinou para ela entregar. Em nome de Jesus, dá-lhe ousadia, discernimento da palavra, que fluam palavras em sua boca que ela nem pensou em falar, meu Deus. Dá revelação da palavra aqui agora, Senhor, que ainda antes não foi revelada. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir, receber o que o Senhor preparou, essa mesa que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco. Amém? Glória a Deus. Todos aqui já estão cheios? Quantos aqui já sentiram a presença do Senhor? Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, pode estar abrindo comigo lá em Gálatas, no capítulo 4. Versículo 8 ao 11. Vou ler aqui. Amém? Todos acharam? Misericórdia. Glória a Deus. Já estou até com calor aqui. É normal. Diz assim a palavra do Senhor. No passado vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses, que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses e estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que de todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Até aí, até o 11, isso. Então, irmãos, quando eu li essa palavra, Deus me falou muito no meu coração. Quando a pastora me convidou para mim trazer a palavra na terça-feira, ela disse que o Espírito Santo tinha falado que iria ser eu quem trazer a palavra. E o Espírito Santo já tinha falado comigo que eu iria trazer a palavra, que não iria demorar muito. Então, eu disse para o Senhor, eis-me aqui. Eu podia dizer não para o Senhor? Eu podia. Mas eu não disse. Porque a gente sabe que quando Deus nos chama, quando Deus chama para te fazer alguma coisa, tem que dizer sim para Deus. Então, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor. Então, ali em Gálatas, irmãos, né, fala... O Paulo, ele destaca que antes de conhecerem Deus, os Gálatas eram escravos daquilo que não eram deuses, ou seja, ídolos de outras formas e idolatria. E Paulo pergunta para Gálatas, por que eles querem voltar a esses princípios elementares do mundo, que são os fracos e inúteis, quando agora conhecem a Deus e estão libertos em Cristo? Então, Paulo ele está preocupado por Gálatas, porque antes eles adoravam outros deuses e Deus não conhecia eles. E agora Deus conheceram eles, assim como nós também. Deus ele nos conheceu. Né? Muitos aqui não são crentes de berço,
mas muitos aqui Deus nos resgatou lá do meio da multidão, como a minha família que Deus resgatou. Eu creio que muitos aqui também Deus resgatou. Então não tem o porquê, se hoje Deus nos chamou para estar na presença dele, a gente querer voltar para trás. Porque a gente se enfraquecendo, esquecendo que existe um Deus na nossa vida, a gente só vai cada vez mais para o fundo do poço. E Deus não quer isso de nós. Deus ele nos colocou aqui, Deus nos trouxe até a casa dele para a gente seguir firme com a nossa fé. Para a gente ficar com a nossa fé firmada na palavra do Senhor, firmada na presença do Senhor. Deus não quer que tu volte para trás. Deus não quer que nós voltamos lá para o fundo do poço, porque a gente sabe que se a gente voltar, Deus ele dá um jeito para que tu volte para a presença dele. Deus vai te colocar uma enfermidade. Deus vai destruir a tua família pela tua desobediência, porque tu está fazendo a vontade da tua carne e não a vontade de Deus. Então que nós possamos, irmãos, cada vez mais e mais ao fundo e mais profundo. Eu sei que a gente passa por dificuldades na nossa vida. Eu sei que a gente leva tapa na cara de pessoas. Eu sei que muitas das vezes as lutas é tão grande que a gente acaba esquecendo que tem um Deus que cuida da gente, que cuida dos nossos problemas, e a gente acaba querendo fazer do nosso jeito. A gente acaba fazendo a nossa vontade da nossa carne, e a gente não está agradando a Deus desse jeito. Deus não quer isso de nós. Deus não quer que nós adoramos outros deuses. Deus quer os teus pés firmados na presença do Senhor. Deus não quer que tu volte para trás, lá para aquele mundão onde tu era antes. Aonde tu adorava outros deuses. As coisas do mundo nós sabemos que ela é coisas passageiras, e as coisas de Deus nós sabemos que ela é eterna, que ela é para sempre. Então que nós venhamos, irmãos, estar sempre com jejum e oração. E orando, porque nós sabemos que nós somos dependentes de Deus, porque se Deus não dá o ar para nós respirar, se Deus não dá o que nós precisamos, irmãos, nada somos. Nós precisamos mais de Deus. E Paulo, lá em Gálatas, ele expressa sua preocupação e temem seu trabalho em prol deles tem sido em vão. Caso eles se afastem de verdade do Evangelho e retornem em uma forma de escravidão, seja ela de idolatria ou a lei. Então, Paulo, ele aconselha a que não saia da presença do Senhor, que não volte para trás. E assim é nós, muitas das vezes a pastora está aqui, né, nos ensinando, está aqui nos aconselhando, porque a pastora é um Deus vivo na nossa vida. Deus a colocou aqui para nos ensinar. Deus colocou aqui para ela nos pastorear. Então, Deus usa muito ela. Então, a pastora não pode ser uma pessoa em vão que só fala, e nós demos ouvidos na hora, mas parece que entra no ouvido e sai no outro, e a gente não pratica aquilo que Deus está nos ensinando. Nós temos que praticar as coisas boas do Senhor. Nós temos que praticar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Fazer as vontades do Senhor e não a nossa. Muitas das vezes, irmãos, eu já pensei em desistir, eu já pensei em voltar para trás, mas depois eu fiquei pensando, começar tudo de novo, tudo do zero. Os presentes que o Senhor me deu, a família que o Senhor me deu. Deus nos tirou lá do meio da multidão, onde a minha casa era toda vida, final de semana era festa, era baile. Eu vim de uma família umbandista, minha mãe era mãe de santo, muitos aqui já sabem. E chegou um dia, uma hora, que Deus não quis mais isso de mim. Deus resgatou eu e a minha família lá do meio da multidão. E eu creio que Deus também fez com muitos aqui dentro. Que Deus transformou vidas. Que Deus trouxe lá de longe para cá. Eu creio que Deus restaurou grandes famílias aqui hoje. Chegou aqui sem nada, irmãos. E hoje tem carro, hoje tem casa. Hoje tem vida e abundância. Tem a presença do Senhor, que é mais importante. Porque sem a presença do Senhor nós nada somos. Que nós possamos se apegar mais no Senhor. E somente ouvir a presença do Senhor, porque muitos nos aconselham ao contrário. E a gente acaba escutando o conselho de fulano, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e não escuta os conselhos de Deus. Aquilo que Deus tem para te presentear, porque Deus ele não vai falar uma coisa errada para ti. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Quando Deus corrige a gente, Ele não está te julgando, Ele não está brigando contigo, Ele está te corrigindo, muitas vezes por uma coisa errada que a gente acabou fazendo.
Então é necessário nós dar ouvidos para o Senhor Jesus, porque Ele é único, Ele é suficiente, Ele é Salvador. Então que nós possamos, né, ter a nossa fé em dia, irmãos. Que nós possamos cada vez mais, né, Deus, Ele nos alerta. Muitas das vezes Deus, Ele é um alerta que Deus está nos dando, para que nós não façamos coisas erradas. Para que nós não venhamos perder tudo que Deus nos deu. Para depois não vir um arrependimento. Porque nós querer voltar tudo de novo para trás, vai ser doído. A gente sabe que nós vamos precisar da misericórdia do Senhor Jesus. Porque dói, irmãos. Dói, nós temos que temer o Senhor. Porque querer voltar para trás e começar do zero, vai ter que ter muito jejum e oração. E tu vai voltar lá para o final da fila. Então nós temos que se manter firme na presença do Senhor. Nós temos que estar firmados na presença de Deus. Lá em Gálatas também fala, né, que é um apelo que Paulo e os Gálatas falam, né, para os Gálatas, para que não recaiam em práticas religiosas ou espirituais que o afastam da liberdade que eles têm em Cristo. Hoje nós temos liberdade, irmãos, para adorar o Senhor. Hoje nós temos liberdade para levar a palavra do Senhor. Muitas das vezes o que a gente faz é dar desculpas para não estar na presença do Senhor. Muitas vezes nós temos desculpas para não vir para a casa do Senhor. E quando nós vier, irmãos, para a casa do Senhor, a gente não vem aqui assistir culto. A gente não vem aqui simplesmente os louvores ou alguém trazendo a palavra aqui e a gente estiver só assistindo aqui. Não, vocês não estão numa apresentação, vocês não estão num show, nós estamos na presença do Senhor. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor, Ele quer que tu adore. O Senhor, Ele quer que tu feche os teus olhos. O Senhor, Ele quer que tu abra a tua boca para glorificar a Ele. Muitas das vezes eu percebo, quando eu estou aqui em cima ou quando eu estou lá atrás, eu percebo, quando os irmãos aqui estão louvando, muitas pessoas ficam conversando, muitas pessoas aqui ficam de olhos abertos, tipo assistindo um show, mas não, irmãos. Nós precisamos se conectar com o Senhor. Nós precisamos fechar os nossos olhos, porque senão a gente não vai sentir a presença do Senhor. Se tu não fechar os teus olhos e não se conectar em dias de culto aqui, tu não vai sentir a presença, tu não vai mergulhar. Aí depois a gente vai para casa, ai, hoje o culto não estava bom, ai, Deus não falou comigo, ai, aquele irmão não sei o quê. Mas o culpado é o irmão que foi ali e louvou um louvor que não te agradou? Não é? Culpados somos nós mesmos que não fechamos nossos olhos e não adoramos o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Porque, irmão, só vir aqui marcar presença, não adianta, a gente entra vazio e sai vazio. Nós temos que vir para o culto para sair com o coração cheio do Senhor, cheio da presença dEle. É para isso que Deus te traz até aqui. É para adorar o nome dEle. Quando dias de culto, tem dias de adoração, tem momento de adoração que é os louvores. O teu louvor que tu está louvando aqui, tu estás adorando o Senhor. E a palavra, quando ela é entregue aqui, é Deus falando contigo, é enchendo o teu coração. Então tem os dois momentos preciosos. Tem um momento para o Senhor, que é a adoração, e tem o momento da palavra que é para ti, que é para Deus encher o teu coração da palavra dEle. Então que possamos, irmãos, cada vez mais, vem para o culto, mas vem, fecha os teus olhos, se conecte com o Senhor, porque nós que estamos aqui em cima não podemos fazer você sentir a presença do Senhor aí embaixo. A gente não pode colocar a unção do Senhor sobre você e dizer, Senhor, enche Ele aí, Senhor. Sendo que você está de olho aberto, como é que você vai ser cheio? Sendo que você está voando, está pensando em outra coisa, está com o pensamento lá não sei aonde. Irmãos, não, Deus não quer isso de mim, Deus não quer isso de você. Deus quer que você venha, feche os teus olhos e somente adore e louve a Ele. Porque é o momento mais precioso, Jesus. A porta ainda está aberta. Porque Deus é o nosso Pai. Deus ainda Ele dá oportunidades para nós, para estar na presença, para estar na casa dEle. Por isso que essa porta ainda está aberta. E se eu estou aqui, se você está aqui, foi porque Deus te trouxe aqui com um propósito. Se você hoje está na presença do Senhor, foi porque Deus te quis, Ele te escolheu e você disse sim para Ele. Então não pense, irmãos, que só vir para a igreja é um momento só para te sair lá do teu conforto, só para sair lá da tua casa e vou passear.
Aí eu só fico na minha casa, então eu preciso ir para a igreja, porque eu quero passear, quero sair um pouco da minha casa. Não, irmãos. Vir para a igreja é você adorar de corpo e alma. É não ligar para quem está do seu lado, é não ficar conversando com teu vizinho. Espera acabar o culto para depois a gente poder bater o papo. Como a gente faz aqui todos os cultos depois, né? A gente conversa. Mas durante o culto não, irmãos. Principalmente os jovens ali, que eu vejo que muitos conversam, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos adorar o nome do Senhor Jesus. De corpo e alma. E se entregar para Ele. Porque Deus, Ele não vai saber se você veio. Deus, Ele sabe, mas nós que estamos aqui não sabemos, né? Mas, irmãos, feche os teus olhos quando você estiver na presença do Senhor. Feche os teus olhos e adore em espírito e em verdade, porque o Senhor, Ele quer te encher. Muitas das vezes é só uma brechinha que você dá para o inimigo para ele tirar a tua atenção daqui do culto. E você não está sendo cheio porque você não está deixando o Espírito Santo te mover aqui nessa noite, nesse culto. Mas eu creio que hoje, a partir de hoje, o Senhor vai mudar vidas aqui nessa noite. Eu creio que no próximo culto aqui, vocês vão fazer uma entrega para o Senhor. Vocês já vão vir com o pensamento: eu vou lá naquele culto, eu vou lá naquela igreja, eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que Deus lá vai falar comigo, porque tem um momento de adoração para o meu Pai, e também vai ter um momento para mim que Deus vai falar comigo naquele culto. É assim que nós temos que ser, irmãos. É assim que nós temos que vir para o culto já com o pensamento lá no Senhor, e chegar aqui e rasgar o teu coração, abrir o teu coração de corpo e alma para o Senhor Jesus. Porque Deus, Ele não quer uma igreja cheia. Deus, Ele quer aquele que adora em espírito e em verdade. E esse culto, os dias de culto aqui tem sido bênção. Deus tem trazido muitas almas aqui, que nós sabemos que o lugar aqui está ficando pequeno. Então adore, não desperdice os nossos momentos com coisas vãs. Não queiram voltar para trás, não se afastem da presença do Senhor, porque nós sabemos que nós precisamos dEle para tudo nessa vida. Sem Deus nós não somos nada, irmãos. Se Deus não tinha nos resgatado lá no meio da multidão, hoje eu não saberia o que seria de mim. Não saberia se eu estava ainda com meu esposo. Não saberia onde é que eu podia estar. Se eu estava servindo outros deuses. Porque eu fui criada servindo outros deuses na macumbaria. Minha mãe era mãe de santo. Mas para a honra e glória do Senhor, a gente é escolhido já desde bem antes. Deus, quando Ele te escolhe, não importa se é com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. É no tempo de Deus. E Deus viu o tempo certo para nos resgatar. Né, Márcia? Através da irmã Márcia, né, que apresentou a pastora lá para minha irmã Adriana. E foi vindo a Adriana, depois veio a Luciele, daí veio meus filhos e veio eu e o Wagner. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, na presença do Papai. Aquele que dá o ar para nós respirar, aquele que fez da minha família muito mais do que eu imaginava, porque eu tenho filhos abençoados. Para a honra e glória do Senhor, irmãos. Eu tenho parte da minha família que são destruídas, porque estão no vício, isso dói na gente. Mas eu creio que como Deus nos resgatou, Deus também pode resgatar eles. Eu tenho um irmão alcoólatra. Um irmão que se deixar, ele bebe de segunda a segunda. Várias vezes ele já escapou da morte. Mas eu creio que se for da vontade do Senhor, Deus vai resgatar ele também. Mas é no tempo de Deus. Porque a gente tem que orar, cobrir de oração. E nós, como os cristãos, irmãos, nós temos que levar a palavra do Senhor, nós temos que ajudar aquele irmão que precisa, aquela pessoa que precisa, porque Deus não nos colocou aqui somente para vir para o culto, somente para servir Deus aqui dentro da igreja. Deus nos colocou aqui para nós servir fora também, daquelas pessoas que precisam, daquelas pessoas que necessitam de nós. Porque nós somos cristãos, então nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos falar só da boca para fora e dizer que eu sou crente, sabendo que eu sou crente só lá dentro da minha igreja, para dizer para a pastora que eu sou crente. E para Deus? Deus sabe, porque para Deus a gente sabe que nós não escondemos nada, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe até o pensamento que tu pensa, Deus sabe. Né, irmão? Então, não podemos esconder do Senhor. Irmãos, se nós puder ajudar quando Deus te chamar, vá. Seja obediente a Deus se tu não quiser apanhar.
Porque se a gente for uma pessoa, um irmão desobediente, Deus vai nos chicotear. E é isso que vocês querem? Não é. Eu também não quero. Então eu obedeço meu Deus quando Deus me mandar, quando Deus me pedir. Mesmo a gente querendo dizer não, porque a vontade da nossa carne, ela é marvada. Mas a gente não pode dizer não para o Senhor, mesmo com medo, irmãos, nervoso. Quando a pastora me convidou, hoje o dia inteiro meu coração já ficou pulando da boca já, para fora. Mas daí eu fiquei pensando, Senhor, é o Senhor que vai me usar lá, é o Senhor que vai me falar lá através de mim. Porque de mim não vai sair nada, Senhor. Se o Senhor não me usar, eu não vou saber nem o que falar. Já fiquei atribulada lá no serviço. Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, chega aqui é outra coisa, chega aqui é diferente. É Deus que usa, a gente acha que é a nossa carne que fala, mas não é. A palavra, ela diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente fala, é Deus que enche os nossos corações. A gente não fala da boca para fora. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Irmãos, nós temos que cuidar, né? Porque é perigo a gente querer voltar para trás. É perigoso o inimigo lançar uma semente para que a gente possa voltar para trás tudo de novo. Mas a gente não pode desperdiçar aquilo que Deus te deu de presente. Deus, Ele te deu tantas coisas boas. O porquê agora tu querer desanimar? O porquê agora tu querer voltar para trás de novo? Deus não quer isso de ti. Deus não quer isso de mim. Deus, Ele quer você na presença dEle. Deus, Ele te quer aqui. Porque Deus, Ele coloca nós no lugar aonde Ele quiser. Se Deus não quisesse que eu ficasse aqui, Ele já tinha me tirado há muito tempo, mas não. Deus, Ele me quer aqui. Deus, Ele não me quer lá fora. Deus, Ele não quer que eu volte para o mundão. E adorando outros deuses. E a gente tem que estar com os 2 pés alicerçados dentro da igreja, os 2 pés para o Senhor. Também não podemos estar um pé lá fora e um pé aqui dentro. Porque Deus, Ele não se agrada. Deus, Ele te quer por inteiro. Deus, Ele não te quer pela metade. Um peixe, ele não pode viver sem água. Eu vi uma frase hoje que fala assim. Um peixe não pode viver sem água. Uma árvore não pode crescer sem solo. E uma pessoa não pode viver sem Deus. Pode ou não pode, irmãos? Uma pessoa viver sem Deus? Não pode. Porque sem Deus a gente não é nada. Nós sabemos que somos dependentes do Senhor Jesus. Nós sabemos que Deus é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá discernimento. É Deus que coloca unção dentro de nós. É Deus que nos coloca na presença dEle. Basta a gente querer, irmãos, ser aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus, Ele coloca, mas se tu não quiser, Deus não vai colocar, se tu não deixar. Então nós temos que ser sensível ao Espírito Santo de Deus para estar agradando a Deus, somente a Deus, porque existe só um Deus e não existe outros deuses. Existe somente um, aquele que é poderoso, aquele que é maravilhoso e aquele que faz o impossível acontecer na minha vida e na tua vida. Basta nós crer no Senhor Jesus, que Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida e na minha vida também. Abra comigo lá no Gálatas 2, versículo 20. Pode botar aí, Gui, por favor. Deixa eu ver. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo na minha carne. Quando eu decidi aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, lá o Senhor, Ele colocou o Espírito Santo em mim. Então não vive mais eu em mim, é Deus, é Cristo que vive em mim e você também. Quando você decidiu descer as águas lá, o Senhor apagou todo o teu pecado, o Senhor apagou tudo aquilo que ficou para trás. Nem Deus lembra mais hoje. Você é renovado pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo. Então Cristo hoje, Ele reina em mim, Cristo, Ele reina em você também. Quando nós decidimos descer as águas, irmãos,
Lá você tem um renovo de Deus. Lá você, Espírito Santo, ele desce sobre você, ele desce junto com você lá sobre as águas. E você é renovado. Então deixa o Espírito Santo te encher mais. Deixa o Espírito Santo te capacitar. Deixa o Espírito Santo te alicerçar na presença do Senhor, porque se nós fizermos todas as nossas vontades, a gente não vai para a presença. Porque a gente nunca vai tirar um tempo para Deus. A gente nunca vai conseguir tirar um tempo para orar. Porque o cansaço parece que fala mais alto. Hoje eu estou cansada, eu não vou orar, já vou dormir. Nós fizemos isso ou não fizemos, irmãos? Às vezes eu faço isso. Porque o cansaço parece que fala mais alto. Isso é certo ou é errado? É erradíssimo. Porque nós sabemos que nós temos que orar. Primeira coisa é levantar. Agradecer a Deus pelo mais um dia. E colocar os teus joelhos no chão. E orar para o Senhor. Para que Ele venha abençoar o teu dia. Porque um dia sem oração, nós sabemos que passamos por tribulações. O nosso dia parece que não rende, nosso dia parece que não é igual, porque a gente não chamou o Senhor para a nossa presença. A gente não chamou o Senhor para estar conosco. Mas se você fizer isso todos os dias da tua vida, quando você acordar e conectar a tua mente somente no Senhor, e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui nesta manhã, Senhor. Eu te agradeço pelo dia, Pai. Senhor, que a tua presença esteja conosco em todos os momentos. E tudo que eu fizer, Senhor, e colocar as mãos, que seja abençoado. E o Senhor vá comigo, Senhor. Vai orando, irmãos. Vai pedindo para o Senhor. Eu creio que Deus vai mudar essa situação. Eu creio que Deus vai te renovar, que o teu dia vai ser maravilhoso, que o teu dia vai ser bênção. Deus, Ele entregou o seu único filho por nós. Para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então nós temos que engrandecer esse Deus com palavras de adoração. Porque não há palavras para expressar o amor desse Deus que Ele teve por nós. Deus, Ele tem sido tão bom para conosco, porque Ele viu a necessidade desse mundo que estava em pecados. Então nós, como os cristãos, nós não podemos querer voltar para aquele mundo, para aquele momento que é momento passageiro. E as coisas de Deus nós sabemos que é para sempre de nossa vida. Tudo quem decide em nossa vida, irmãos, nós temos que deixar Deus decidir. Porque quando a gente morre, nem a roupa tu escolhe. Tu não pode escolher nem a roupa, nem teu caixão. Tu vai deixar só uma dívida para tua família se tu não estiver já pagando o funeral. Então é Deus que nos capacita, é Deus que nos guia, irmãos. E tudo nessa vida tem um tempo. Não vamos apressar as coisas do Senhor. Lá em Eclesiastes 3 ele fala que tudo há um tempo para Deus. Há tempo para morrer, há tempo para nascer. Então nós não podemos apressar as coisas. O irmão lá dizendo a hora. Não podemos apressar as coisas, irmãos. Vamos colocar nas mãos do Senhor Jesus. Vamos deixar Deus agir, tocar em nosso coração. E quando você vier no culto, na semana que vem, você já vem com o teu coração aberto para o Senhor e fechar os teus olhos e vir adorar em espírito e em verdade, não somente aqui na igreja, mas também lá na tua casa. Porque o inimigo, ele lança sementinhas, o inimigo, ele lança para tirar você da presença, ele coloca um compromisso, alguém te liga na hora, ou uma visita lá na tua casa, para que também você não venha para a igreja. Para que também você não venha, para você perder a oportunidade de receber aquilo que o Senhor tem para ti naquele dia. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite, né? Que nós possamos se lembrar dos presentes que o Senhor nos deu. E nunca, jamais pensar em voltar para trás. Porque nada vai nos agradar voltando para trás. Deus não gosta disso. Deus, Ele gosta daquele que é sincero com Ele. Então nós não podemos mentir para nós mesmos. Nós temos que ser alicerçados na palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo nos conduzir e nos encher cada vez mais. E dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Tu me chamou, papai, para te servir. E eu estou aqui de corpo e alma para fazer aquilo que o Senhor colocar no meu coração, Pai. E não da vontade da minha carne, mas sim a tua. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Fecha os teus olhos nesse momento. Vamos orar para o Senhor nessa noite. Você fecha os teus olhos aí, fale com Deus. Fale com o teu papai nessa noite, irmãos.
Espírito Santo de Deus, Senhor, a tua palavra foi lida, papai. Deus, eu te agradeço e eu te louvo por esse momento, Senhor, por ter falado aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, papai. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, fique firme, Deus. Fique firme, Senhor, no coração dos meus irmãos, papai. Em nome de Jesus, que a tua fé, Senhor, cada vez mais prevaleça sobre nossas vidas, Senhor, porque sabemos que sem ti nós não somos nada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nada e nem ninguém venha nos tirar da tua presença, Senhor. Que nada e nem ninguém, Senhor, nos leve para trás, Senhor. Pai, que seja o teu desejo sobre cada coração aqui nessa noite, Pai, não a vontade da carne, Deus, de querer voltar para trás, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o laço do passarinheiro, meu Deus. Repreenda, Senhor, todas as ciladas do inimigo que queira tirar o teu filho da tua presença, da tua casa, da onde o Senhor o colocou, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos renovar a nossa força, Pai, em meio às lutas, Pai, em meio às dificuldades, mas que nós não venhamos deixar, Senhor, de te adorar e de te louvar, porque, Senhor, a força vem do Senhor, Pai. Tu és o dono dos nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos nessa noite, Senhor, está alicerçado na tua presença, Pai. Está cada vez mais, Senhor, ali de joelhos, com jejum, com oração, Pai. E nos dias de culto já vim preparado, Senhor, para te louvar e para te exaltar e também para receber, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Deus, e eu te agradeço, Pai, por mais um dia, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor tem dado para nós, Senhor, pelos presentes que o Senhor nos deu, papai, e ainda irá dar, Senhor, pelos teus cuidados, Senhor, com a nossa família, com a nossa casa, Senhor, com o nosso dia a dia, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o teu nome, papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Está suando, ela disse. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus, Maria, Ele não destrói ninguém. Nós é que se destruímos e sair da presença dEle. Então, quando Adão e Eva eram totalmente abençoados, mas resolveram sair da presença de Deus e desobedecer, e por essa causa eles perderam a presença e perderam as bênçãos. Deus não destrói a tua família, Deus não destrói você. A gente se destrói sozinho, saindo do centro da vontade dele. É verdade? Amém. Dá a mão aí, irmãos. Marido para a mulher. Une a família aí. Louvado seja Deus. Ora pelo teu esposo se ele não está aqui. Ora pelo teu marido. Em nome de Jesus. Há uma necessidade muito grande nesse lugar de orar pelos casais. O marido e a mulher são o alicerce da casa. O diabo ele não vai atirar no pé, ele vai atirar na cabeça. O marido e a mulher é o cabeça da casa. Quando ele quer deixar uma maldição na vida dos filhos, porque ele separou o pai e a mãe, aí depois os filhos não vão ter sorte no casamento, pelo resto da vida vai sofrer. É uma geração que vai ficar sofrendo na terra. Então não deixa nada separar você do seu esposo. Nada. Venha o vento que vier. Venha o problema que vier. Enfrenta. Agarra nele, no Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro para mudar a cabeça do teu marido, para mudar a cabeça da tua esposa. Ele muda essa alma. Ele posiciona essa alma na presença. Em nome de Jesus, irmãos. Pai, eu quero abençoar os casais agora. Eu vou pedir para os diáconos ungir. Pega a tua mão ungida, vai lá e unge o casal. Unge as mãos do casal que estão de mãos. Os diáconos, o pastor Gui, a Gi, que são líderes dos casais. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu paraliso agora todo vento satânico que está passando lá dentro dessa casa, no meio desse casal, Pai.
Eu repreendo e paraliso esta obra maligna, essa obra destruidora, Senhor. Esse destruidor do inferno, Senhor, que está fazendo o casal brigar, que está fazendo o casal se desentender, que está causando esfriamento na relação. Senhor, eu repreendo agora. Eu te ordeno, Satanás. Não é um pedido, é uma ordem. Sai do meio desse casal agora. Sai da mente dele. Espírito do nervosismo, espírito da incompreensão, espírito maldito da ansiedade, espírito maldito da raiva, eu te repreendo, eu te ordeno, sai do meio desse casal agora, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo esses casais, que o amor do irmão aumente cada dia mais pela irmã, que o amor da irmã aumente cada dia mais pelo irmão. Espírito Santo, dá paciência para esta mulher lidar com esse marido, dá paciência para esse marido lidar com essa mulher, que haja compreensão entre eles, que o amor deles vença, meu Pai, que a aliança que eles têm de sangue, meu Deus, vença toda a investida do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Irmão Carlos, cadê o irmão Carlos? Corre aqui, filho, corre. Já está passando a hora. Depois os irmãos disseram que me esperam ali, me dão um pau. Corre. Prepara aí a tua oferta.